Sim, chegamos, pessoal. Esse é o Bola na Fogueira, o podcast do Gazeta Esportiva, que também é conteúdo no YouTube, hein? Você, então, que nos ouve pela sua plataforma de áudio preferida, acesse também lá o youtube.com/Gazeta Esportiva e nos veja também todos mascarados aqui, seguindo os protocolos de segurança, todos higienizados, né, Salazar? É isso aí, todos higienizados, mas já que você falou de mascarados, trouxemos dois hoje aqui. Vai, apresenta o pessoal aí. Hoje aqui no Bola da Fogueira, hashtag edição 03 do Bola na Fogueira. Do meu lado esquerdo aqui, Lucas Mussetti, setorista do Santos, pra Gazeta Esportiva, o cara que sabe tudo lá da Baixada Santista. Conseguimos tirar ele de Santos. Mano, trouxemos o Mussetti aqui pra São Paulo pra falar com a gente. E aí, Mussetti? E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite. Me tiraram do casulo lá, fazia tempo que eu não saía. A gente só vê o Mussetti pelaquela telinha que ele manda os boletins do Santos pra nós. Só pelo Skype e o WhatsApp. Mas o cara não para. E também aqui, Marcelo Baceggio, setorista do São Paulo também. Estudou aqui, se formou, fez estágio, hoje é setorista, repórter da Gazeta Esportiva, cobre o São Paulo Futebol Clube e hoje está aqui com a gente. E aí, Marcelão? Fala, Salazar, Vini, obrigado pelo convite, uma honra estar participando com vocês, ao lado do Mussetti também. Esperamos aí esclarecer algumas dúvidas dos torcedores e dar nossa opinião também, né? É isso aí, só falando pro pessoal, não esqueça lá, você curta a página do Gazeta Esportiva no YouTube, deixe seu comentário, ative o sininho, né, Salazar? Você conhece essa coisa de blogueiro? Nossa, eu? Você? Então fala pro pessoal aí. Eu pergunto pra minha filha como é que faz essas coisas. Deixa lá seu comentário pra gente, se vocês estão gostando do programa, do podcast, enfim, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema interessante. Ontem, até no Mesa Redonda, a gente fez uma pergunta para os telespectadores lá sobre qual técnico tinha mais chance de estar mais ameaçado no cargo, né? Porque se esperava muito que o Fernando Diniz ontem, até no jogo de ontem, né, contra o São Paulo e Vasco, estamos gravando isso aqui na segunda-feira pós-jogo, que tivéssemos uma notícia aí sobre o Fernando Diniz, sobre a demissão, mas não, São Paulo manteve ele até agora. Enfim... Eu preparei uma pergunta aqui, até falei pro Salazar, é uma pergunta surpresa aqui para vocês. Eu vou começar agora com vocês aqui. Você tem o Salazar Futebol Clube, o Mussetti Futebol Clube e o Baceggio Futebol Clube. Qual dos três vocês contratariam pro time de vocês? Só pode ser um dos três. Luxemburgo, Fernando Diniz ou Thiago Nunes. Vai, Salazar, começa, para todo mundo discordar de você. Thiago Nunes, Fernando Diniz ou Luxemburgo? Hoje? Pro Salazar Futebol Clube. Hoje eu iria de Thiago Nunes. Mussetti. Eu também. Hoje eu vou de Thiago Nunes. Pela carreira em si, por tudo que todos os três já mostraram, lógico que o Vanderlei Luxemburgo é unanimidade. Mas nos últimos 3 ou 4 anos, eu fico com a proposta de jogo do Fernando Diniz. Deixa eu só apimentar um negócio, mas o Thiago Nunes do Atlético Paranaense ou o Thiago Nunes no estilo Caribe? Então, eu vou justificar o meu voto aqui. O Thiago Nunes, eu entendo que dos três... é o que ainda pode mostrar algo. Eu ainda vejo o Thiago Nunes como uma aposta. É óbvio que pode dar errado, mas é a primeira oportunidade dele num time realmente grande, de massa. Ele já mostrou, não está cumprindo com a expectativa, mas se ele mostrou, entendo que ele mostrou que tem capacidade. Talvez falte casca, experiência. Entendo que ele ainda, quem sabe, pode vir a mostrar um grande trabalho. Agora o Luxemburgo... entendo que todo mundo já conhece bem o Luxemburgo, aquele e esse Luxemburgo. Não tenho grandes esperanças do Luxemburgo apresentar algo de diferente do que está acontecendo. Assim como o Fernando Diniz, apesar de eu gostar do Fernando Diniz, do trabalho dele, ele tem essa questão da falta de resultados, mas também já é um técnico que a gente sabe. O Fernando Diniz é isso daí mesmo. Quem sabe também ele torce mais do que ninguém para vingar, principalmente por causa das vitórias, porque futebol de potencial para montar um time que saiba jogar bola ele também já deu. Então, como são dois técnicos que a gente já meio que conhece e um que é uma aposta e uma aposta que já mostrou alguma coisa boa, eu iria de Thiago Nunes só por causa disso. Então, eu acho que entre Thiago e o Diniz, são estilos completamente diferentes, só que entre dois técnicos que ainda não tem regularidade, nem dois times muito formados, eu opto pelo mais competitivo. O Diniz está tentando encontrar o time mesmo, não abre mão do esquema dele, da tática dele, em momento algum. Qualquer clube ou elenco. Essa é sempre minha crítica a ele. O Thiago ainda não encontrou o time, mas ainda é competitivo, não sofre muito gol. A defesa, pelo menos, eu acho que o Thiago tem mais para mostrar, para chegar mais perto do que ele mostrou no Atlético, do que o Diniz, que a gente fica procurando um Diniz que não encontrou ainda. Por que você iria de Thiago, Marcelão?
Eu iria de Thiago porque eu acredito que hoje ele tá mostrando um futebol mais seguro, mais convincente. Mas o que o Musetti falou de competitividade, eu acho que isso passa muito também pelo comportamento dos jogadores, de quem está em campo. O São Paulo pré-pandemia, o comportamento dos jogadores era completamente diferente. A mentalidade dos atletas era diferente e isso tinha influência no desempenho do São Paulo, que ganhou de 3-0 da LDU, que virou o jogo contra o Santos, tirando zagueiro, colocando o Everton, botando o Reinaldo para zagueiro e colocando o Everton de lateral esquerdo. Isso fez com que o São Paulo fosse apontado, inclusive, como favorito ao título do Paulistão. Agora, após a parada, né, das competições, eu acho que o São Paulo voltou completamente perdido e o Fernando Diniz tem que mostrar que pode retomar aquele caminho que vinha trilhando antes da pandemia. Vamos ver se isso vai conseguir ser feito. Fernando Diniz é um técnico jovem, ainda tem situações que ele nunca enfrentou antes, uma delas é essa. Então, ainda está um pouco indefinido aí o que o Fernando Diniz pode dar para o São Paulo. O Thiago Nunes não. O Thiago Nunes é o efeito reverso. Começou mal e depois da pandemia conseguiu encontrar um caminho que, embora o Corinthians não tenha apresentado um futebol ia falar, continua mal pra mim. Mostra resultado. O problema do Corinthians é jogador, né, gente? É uma coisa... você Também. eu acho que é o principal problema do Corinthians é jogador, porque você tem um elenco, por exemplo, do Luxemburgo, ele tem um elenco muito bom na mão. Sim. E ele não fazer... Claro, você tem os caras ali que são um pouco de sono, um pouco de nhaca, ali, aquele banco milionário do Palmeiras, inclusive, né? O cara olha pra trás, ele tem opção. Tem os jogadores que ele coloca titulares, mas ele tem opção no banco de reservas. Se os caras não estão jogando, aí uma questão... que a gente já estava conversando a gente vai com o chegar Salazar, lá nessa questão. Essa questão de técnico e jogador. Na questão do Diniz, eu acho que ele tem uma ideia brilhante na cabeça, só que ele nunca consegue colocar em prática. E aí, por quê? É jogador? É filosofia? É futebol brasileiro que não comporta esse estilo de jogo? E aí a gente entra mais ou menos no que a gente queria falar nessa questão dos técnicos, nessa dança dos técnicos. Agora aí. eu quero ver. A gente conversou outro dia no podcast, na nossa segunda edição, que aqui no Brasil, e eu, Salazar, a gente concorda. Difícil, hein, concordar, hein? Você vê que todo mundo, isso a gente você concorda. viu que todo mundo seguiu o relator. Isso a gente né? concorda. Você viu? Que no Brasil, jogadores são muito pouco cobrados. E se cobra muito técnico. Joga uma carga muito em cima do técnico. Por isso que a média dos técnicos de durabilidade de um técnico no Brasil é 5 meses, 4 meses. E o Thiago Nunes, desde o dia que ele chegou, só para dar um exemplo, ele falou, eu preciso de 40 jogos. E todo mundo ouviu, achou isso um absurdo. Porque a cultura do brasileiro é aquela de, né? Não, vamos dar 10, 15, 20, não deu, tchau, vamos para outro. Se chegar lá. Se chegar lá. E eu queria saber de vocês, a gente concorda com isso, eu quero saber de vocês. Jogador é muito cobrado e técnico... técnico é muito cobrado e jogador não tanto? Eu acho que o jogador é mimado no Brasil. Eu tenho um exemplo mais recente no Santos agora, que é onde eu posso falar mais. A primeira preocupação do Cuca não foi tática, não foi técnica, não foi nada. Foi ganhar o elenco. Então ele mudou o horário do treino, ele conversou para reintegrar o Copete, que o elenco gosta, trouxe o Serginho Chulapa, trouxe o Renatinho, pensa, não, agora os caras estão comigo. Então talvez o Cuca não quisesse fazer isso, talvez ele goste do Copete ou do Chulapa, mas ele pensou só pro elenco gostar dele. Ah, tá bom, agora eu vou dar um treino. Não, ele é o técnico, na nossa empresa não tem isso. O Tite, quando ganhava tudo no Corinthians, o André Sanches costumava falar em off que o Tite nem era o melhor treinador que ele já tinha visto ou trabalhado, mas que o Tite era um gestor de elenco espetacular e com isso ele conseguia fazer com que os caras comprassem a ideia dele, corressem por ele e tudo mais. A importância do técnico hoje ter essa inteligência de que não adianta só eu dizer o que é pro cara fazer em campo. É total inteligência do Cuca, talvez mérito no nosso mundo, mas o ideal não seria isso. Quando a gente entra numa empresa, o nosso chefe não vem conversar e falar o que você quer, qual café que você gosta, qual água você toma. Não faz e a impressão sentido. que eu tenho é que isso é uma coisa muito do Brasil, né? Um Do brasileiro. Quando a gente escuta os relatos, lê e se informa sobre o que acontece lá fora, até aquela questão de discursos motivacionais, aquela palestra do Luxemburgo, sim. Lá fora isso é irrelevante, né, Marcelão? Não, e o que o Musetti falou é muito verdade, porque, por exemplo, o técnico do Red Bull Leipzig, que está na semifinal da Champions League, ele tem 33 anos de idade. 33 anos. Quando que no Brasil, um treinador de 33 anos, sem experiência dentro de campo, um jogador renomado, iria ter o respeito de todos os jogadores e iria conseguir implementar tão facilmente a filosofia de jogo que ele tem como ideal? Mas eu te pergunto, você acha que um time grande, mesmo europeu,
Um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester United, contrataria um técnico de 33 anos? Eu acredito que é cultural até mesmo do país. No caso da Alemanha, que eles prezam muito mais o conhecimento do que o lance do jogou aonde. Exato. Eu acho que daria certo. Agora, numa Itália, já não sei. Porque já é mais, a cultura já é mais semelhante com a que a Juventus efetivou o Pirlo, que não tem currículo nenhum ainda, exato. né? Mas no momento Pirlo, do aperto é o Pirlo, ele resolve. Isso aí é mais Brasil mesmo. Mas tem uma cultura também. O Pirlo começou lá na categoria de base da Juventus, o Zidane fez isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do Rogério Ceni, que não quis, não quer saber, direto pro profissional. Lá eles recorrem, quando o bicho tá pegando, recorre ao ídolo, né? Então isso é muito normal, né, nos times europeus, né? Isso inclusive pode acontecer agora com o Barcelona, que tá prestes a anunciar o Koeman, né? Sim. O holandês, né? Então... Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, que é o seguinte, concordo com o Mussetti, entendo que jogador de futebol, mas entendo que não só no Brasil, é muito mimado. Eu brinco que eu falo, é a única profissão que o funcionário escolhe o chefe. Porque se ele quiser trocar de chefe, ele troca de chefe e ele continua na dele lá. Os caras são muito mimados, até por essa questão de novo que o Mussetti tocou. Pô, você depender de estar agradando o cara para ele fazer o que ele tem que fazer o trabalho dele bem feito. Então, se o cara... lembro até do exemplo do Chiesa no São Paulo. O São Paulo contratou, deu a 9 do Luiz Fabiano para ele, e o cara foi embora. Não me adaptei. São Paulo chove muito. Aí, nessas horas eu falo, pô, não é possível. Eu peguei 3 metrôs de um carro para chegar aqui. Chove muito em São Paulo. O cara tá vestindo a camisa do São Paulo. Sabe, umas coisas assim. Jogador de futebol, entendo que é muito fácil. Tá muito fácil para os jogadores de futebol, porque eles sabem que tudo estoura no técnico, é sempre mais fácil trocar um do que trocar 30, né? Então, assim, são poucos os técnicos que bancam um treinador numa crise, poucos dirigentes que bancam um técnico numa crise, e os jogadores sabem disso, eles têm essa consciência. Então, eu entendo que eles estão numa posição muito confortável, além da conta, né? E outra, aí até, já a gente vai entrar nesse tema da imprensa. Entendo que a cobrança em cima dos jogadores também é muito pequena. Estou falando que tem que bater em jogador. Vai entender, achar que eu estou falando que tem que bater em jogador. Não é isso. Mas os debates pós-jogos, tanto na televisão, no rádio, na internet, quanto na conversa de bar, normalmente são focados nos técnicos. E, pô, eu vou dar um exemplo. Eu cansei de cobrir jogo... tanto do Corinthians agora nesse primeiro semestre, até antes da pausa, né? Até março, de que o Corinthians atropelava o adversário e empatava ou perdia. Aí no dia seguinte era, o Thiago Nunes não está preparado para ser técnico do Corinthians. Eu falo assim, peraí, o Corinthians, antes a gente criticava o Carille, que era um Corinthians que mal chegava no campo de ataque. Aí você tem que ver o trabalho do técnico. Agora, se o Corinthians terminou com 20 finalizações, perdeu 3 gols cara a cara, perdeu um pênalti, tomou um gol lá, um chute tomou um gol, é o técnico mesmo? Será? O Fernando Diniz, quantos jogos o Marcelo sabe melhor do que eu? É claro que ele erra também, óbvio, não estou livrando. A questão é só que eu acho que o problema está muito concentrado no técnico. Então, assim, quantos jogos o São Paulo domina o adversário, tem diversas chances, então, e perde o jogo, não ganha. O Diniz não dá resultado. Aí eu falo assim, peraí, quando você contrata o Fernando Diniz, você contrata uma ideia de jogo, é aquilo que a gente falou. Eu até acho que é um problema do Fernando Diniz, ele tem que mostrar repertório, não dá para ele querer, com o elenco do Fluminense ou com o do São Paulo, que são elencos totalmente diferentes, querer implantar o mesmo estilo de jogo. Às vezes ele tem que se adaptar. E no caso do São Paulo, é uma contratação de uma ideia de jogo ainda mais peculiar, porque tem a chancela dos jogadores. Exato. Então, assim, os líderes do os elenco. líderes queriam, não, a gente quer esse cara porque ele trabalha desse jeito. Os dirigentes compraram a ideia. O cara vem, coloca o trabalho dele como ele sempre fez. E aí você vê, se é assim, eu contratei o Fernando Diniz para dominar o adversário e vencer. E aí eu estou dominando o adversário, mas eu não estou vencendo. Então, peraí, não tem que rolar uma pergunta, será que é o técnico? Então não tá muito fácil ser jogador? Eu vou um pouco mais além, porque nessa história do Fernando Diniz, ele tem todo o respaldo, até onde a gente sabe, dos jogadores, da diretoria. Então, a parte que tá pesando em cima dele é a torcida. A torcida tá pegando que a torcida do São Paulo, o Diniz também paga seu. O São Paulo não aguenta mais não ser campeão. Vou te dar um exemplo. Se o São Paulo fosse tricampeão paulista igual eu, Corinthians, e fosse eliminado agora pelo Mirassol, como foi?
É claro que ia ter críticas do mesmo jeito, mas será que ia ser no mesmo tom, Não, claro do que mesmo não. peso? Claro que não. Claro E para que não você ia. ver como essa pressão Isso ela pesa influencia no trabalho do treinador, o Alexandre Pato jogou 2 jogos como titular após a paralisação das competições. Ele não jogou bem, é fato, foi substituído nos 2 jogos, ok. Mas em 2 jogos, você definir que esse cara não presta mais para ser titular e sacar ele e colocar Paulo Boia, Elinho, Gabriel Sara, Igor Vinícius, todos esses caras na frente do Alexandre Pato por causa de 2 jogos. Você acaba O com Pato, cara, né? o Pato, por exemplo, é um cara que tem uma carreira, às vezes não apresenta um bom futebol, ok. Mas por causa de 2 jogos, você passar um monte de moleque que não vem mostrando nada de bola na frente dele, na fila pra entrar em campo, eu acho um pouco equivocada essa postura do Fernando Mas o Diniz. Pato também, eu entendo que ele não justifica essa titularidade, né? Desde o começo do ano. Mas é isso que o Marcelo tá falando. O problema é quem você vai pôr. Exato. Não, se ele você vai pegar- apostando. Ele tá vendo que o cara não tá dando resultado, ele vai apostar em outro. Antes da paralisação, nos últimos 5 jogos, antes da paralisação das competições, o Alexandre Pato fez 4 gols. Gol na estreia da Libertadores, 2 gols contra o Oeste, se eu não me engano. Sim. Vinha jogando bem, vinha convencendo, inclusive deixando o Pablo de escanteio. Eu entendo assim, pra gente finalizar essa questão técnico-jogador, peso, eu não tô aqui passando pano pro Fernando Diniz, não é nada disso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o técnico é contratado para fazer um time ser dominante no campo, e ele não faz isso, eu acho, opa, por que o Fernando não tá fazendo? Ele tá jogando recuado por quê? Tá justificada Entendeu? a demissão. Agora, se o São Paulo domina o adversário, cria as chances de... O último jogo antes dessa gravação aqui foi contra o Vasco, o São Paulo não jogou lá tão bem, tal. Mas quando você assiste o jogo ou pega ali os melhores momentos, pô, é brincadeira. Até um gol de escanteio, que o São Paulo tomou um gol de escanteio, até esse lance, o que o São Paulo perdeu de gol, de chance, cara a cara, de frente pra área, dá meia-lua, mandou bola na trave, aí toma um gol de escanteio. O Fernando Diniz não presta. Pô, peraí. Os jogos contra o Red Bull Bragantino e Mirassol, os adversários criaram 7 chances e fizeram 6 gols. Exato. O próprio Daniel ele Alves falou, tem. eu nunca vi isso na minha vida. Mas tem esse problema também, por exemplo, aí eu acho que aí é um problema do Fernando Diniz, acertar a defesa, porque é um problema que ele traz concordo. de todos os clubes do Fernando Diniz tomam muitos gols. Porém, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com a melhor defesa da competição. Bruno Alves e Arboleda Mas voando, empatava muito, com né? o técnico Fernando Diniz. Empatava muito. Então eu acredito assim, há um descompasso, o Fernando Diniz tem tido decisões equivocadas, mas, no geral, o que ele foi contratado para fazer, ele vem executando. Eu vou dar um cartão amarelo pro Marcelo. Pode Se dar. bater na mesa de novo, tá fora do... Mussetti, eu queria que você trouxesse essa visão também lá do Santos, porque você viveu de lá de perto um caso bem peculiar. O São Paulo ele não é um dos caras mais fáceis, né? Mas ele é um bom técnico de futebol. E aí, conta um pouco desse bastidor, assim, de um cara que, às vezes, ele, no caso dele, não é nada agregador, aquela coisa da família São Paulo, ele não tem nada disso com ele, mas, em compensação, ele estava dando resultado no campo e com um estilo que tem um pouco dessa questão do DNA santista, que o pessoal gosta de futebol ofensivo, né? Então tem esse contraponto também. Para o torcedor, falava, meu amigo, tá ganhando, o Santos está disputando. E só lembrando, antes do Mussetti falar, só lembrando que no Galo já tem gente reclamando lá do estilo do Sampaoli, né? Sim. E quando você quer falar com eles, tem que falar com o secretário, que tem que falar com o assessor, que tem que falar com não sei quem pra chegar no Sampaoli. Não, ele ficou 1 ano no Santos e não falou com a imprensa. Nenhuma vez. Só em coletivo e olhe lá, coletivo em jogo e eram 10 minutos, cada um tinha uma pergunta. Teve futebol da imprensa no final do ano, a comissão técnica inteira dele no campo e ele na sala estudando. Assim, é o estilo dele. Só que é um cara que ele se impõe pelo talento. Os jogadores não gostavam dele, porque, claro, ele ganha de 2-0 do Palmeiras, um 4-3-3, jogo seguinte, 3 zagueiros, tira todo mundo, fala, pô, não faz sentido. Só que os caras falam, não, Toma de 4 do Ituano. os caras falavam, ele deve saber o que tá fazendo. Ele impôs esse respeito. Fala, não, beleza, vamos acreditar no São Paulo. Porque é diferente de um Gesualdo, de um Cuca, que você tinha que conversar com os caras e explicar, eu vou fazer isso. Não, o São Paulo não. Ele é bom o suficiente para me colocar no banco. O papo era esse. E quando ele sai, rola um alívio. Porque fala, puta, beleza, não vai ser como era antes, a gente vai saber, eu vou ser titular, vou jogar mais tempo, vou saber quando eu vou viajar ou não. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa saudade do estilo de jogo, que é o que os caras não sentiram no Gesualdo. O dia a dia não era nada a ver. E chegava no campo, não era divertido jogar como era com o São Paulo. Com o São Paulo tinha uma ambição, o time era competitivo sempre. Até nas goleadas, se tu pegar o 4-0 contra o Ituano, teve chance.
Contra o Botafogo de Ribeirão teve chance. Talvez a exceção tenha sido o Palmeiras. E jogador gosta de ganhar, né? Tem isso, né, Mussete? Às vezes o cara não gosta do técnico, tem essa coisa assim. Mas se o time tá brigando por título, o cara quer ser campeão, o cara às vezes engole essas coisas. E pelo que você viu lá, Mussete, os jogadores eles sentiram a não presença mais do Sampaoli, a saída do Sampaoli. Pra eles foi um baque. Não no trato. Positivo. Mas, não no trato, mas no treino. Porque muda completamente. Isso aí é outro problema, que a gente fala muito de imprensa, de técnico e de tudo mais, e tem diretor também que não toma decisões totalmente sem sentido. É o pior, trocar o Sampaoli, trocar o Sampaoli pelo Gesualdo é que nem trocar o Diniz por um Carille, assim. Exato. De estilo. Não é questão do técnico ser bom ou ruim, é questão de estilo. Então, no primeiro treino, ele vem, meu esquema é o 4-3-3. Você tem que marcar o lateral. Meu volante não sobe. Mudou tudo. Então os caras sentiram falta nesse âmbito. E a direção que não contrata olhando para o próprio elenco, não contrata pensando numa filosofia, não, simplesmente... E me parece até que foi nessa onda de querer português estrangeiro, sem nenhuma convicção de nada. Aí, vamos um pouquinho nessa esteira que você está falando. Eu acho, a gente estava falando até um pouquinho antes também de começar a gravar, eu acho que o estilo do futebol brasileiro hoje, o que foi criado nos últimos, sei lá, 15, 20 anos talvez, tá deixando os técnicos medrosos, né? Eu acho que essa política, tanto que assim, a gente tem um exemplo claro para mim. Thiago Nunes, outro exemplo antes, Kudê. Kudê chegou como um técnico no Internacional, um técnico, né, de ponta, um técnico que fez um trabalho excelente. Ele chega e ele fala, não, eu vou jogar um futebolzinho bem tranquilo para eu classificar na Libertadores, depois eu vejo lá na frente o que eu faço. Depois ele pode estar demitido, né? Thiago Nunes, mesma coisa. Então, comparando ele com o Carille, né? Então, assim, quando que ele vai começar a ser o Thiago Nunes que ele foi contratado? Exato. Fernando Diniz é o que o Salazar falou. Ele abraça aquela filosofia dele, pode perder ou ganhar, ele tá abraçado. Mas já foi demitido do Atlético Paranaense, já foi demitido do Fluminense, tá na corda bamba no São Paulo, né? O que vocês acham disso? O futebol brasileiro, essa cultura do futebol brasileiro, ela pesa quando o técnico tá num clube, principalmente um clube grande? Sem dúvida. No Flamengo a gente vê, deu 2 jogos, o elenco já se reuniu com o Domenech Torrente para falar, amigão, pera lá. Vamos com calma, você quer fazer mudanças, quer jogar o Rodrigo Caio de lateral direito, beleza. Mas vamos treinar primeiro. Não é assim. Então, o jogador brasileiro, eu acho que ele tem uma certa resistência de comprar uma ideia diferente daquilo que ele está acostumado. Eu acho que o jogador brasileiro tem certos vícios que quando ele vai para a Europa, ele tem um baque de falar, pô, aqui eu não posso fazer isso, aqui é tudo diferente. Sim. Aqui a roda gira de uma maneira diferente, aqui não. Aqui é muita boleiragem, é aquele negócio como o Musetti falou, o Cuca chegou no Santos, teve que conquistar o vestiário, não é simplesmente uma relação profissional, técnica, tática e respeitar o espaço de cada um. É muito mais na camaradagem, na amizade, no lance psicológico, de você comprar o grupo de uma certa forma, adiando o horário do treino, deixando o treino um pouco mais tarde para o jogador dormir mais. Isso tudo acaba influenciando e acaba atrasando o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu queria tocar nesse assunto com vocês, vindo para cá, estava falando pro Vina. Essa cultura do resultado aqui no Brasil e do futebol que a gente joga hoje, que é muito inferior aos melhores times do mundo, né? Em outros tempos não existia essa disparidade, né? Você conseguia bater de frente os grandes times daqui com os grandes times de lá. Hoje parece outro esporte em alguns momentos, né? A velocidade, então, parece que você joga em slow motion aqui e lá os caras estão acelerados. Isso talvez não tenha a ver, eu tenho, assim, para mim, convicção de que a derrota da seleção de 82 e a vitória da seleção de 94 acabou criando muito isso. O brasileiro ficou muito tempo com o jejum da Copa do Mundo, ganha ela naquela base do resultadismo, e aquela seleção que tinha tudo para ganhar, dando show, acabou perdendo. Então, aí eu acho que sinto que ali começou aquele debate aí do que vale jogar bem e não ganhar. Jogou mal, mas ganhou, o que importa é o que está na história, eu quero ser campeão. Enfim, nós estamos vivendo, muito por causa disso, os reflexos dessas decisões e os reflexos dessa cultura que foi criada. Hoje, é o que você falou, o que importa é ser tricampeão paulista. Não importa de que maneira, o time é horrível, o time briga para não cair no Brasileiro, mas foi tri. A gente vê o Thiago Nunes com dificuldade no Corinthians e praticamente abandonando tudo aquilo que ele pregou no começo, jogando um futebol, tudo bem que o elenco do Corinthians é ruim e tal, mas entendo que é melhor que o elenco do Água Santa, é melhor que o elenco do Guarani. Exato, nós vamos chegar lá nesse ponto. Então, assim, hoje, vocês não entendem, não sei se vocês concordam, quero que vocês falem o que vocês acham, sobre como essa cultura que é assim,
Se o técnico não der resultado, o dirigente não o mantém. Se ele não der resultado, a torcida não o quer. Se ele tentar dar resultado sem jogar esse futebol medíocre que a gente joga, ele tem que rezar para dar certo. Porque se ele não ganhar, ele não vai ter nem tempo para treinar e fazer o time jogar daquele jeito. E tem outro dia com o componente Tite, desde que o Tite ganhou tudo no Corinthians, tem um componente, se o técnico hoje, para os jogadores, não basta ser só um técnico e saber de tática. Tem que ter tudo isso. Tem que ser um cara, tem que ser o paizão, o cara que chega no cara, entendeu? E fala aquilo. Então, assim, é verdade, o que você falou tem razão. Tudo isso é o combo. Sempre concorda comigo, né? Nunca. Então, mas assim, essa questão do técnico, da cultura relacionada ao técnico, vocês acham que é isso que está fazendo o futebol brasileiro se tornar não sei nem que adjetivo eu uso por o que nós temos hoje em campo? Patético. Eu acho que também, talvez seja o ponto principal. E tem uma entrevista que uma vez eu fiz com o Dorival que para mim resume muito isso. O Dorival é um cara que gosta de jogar pra frente, né? Sempre gostou, sempre tentou, inclusive ele foi demitido várias vezes por insistir, jogar com zagueiro só, enfim. Ele não é como o Diniz tão radical, mas gosta do estilo dele também. E ele é campeão contra o Audax na Vila em 2016, tomou um vareio do Audax. Foi uma vergonha. Foi um lance do Ricardo Oliveira. Foi uma vergonha. Foi horrível, assim, foi horrível. Ele ganhou, não foi ele que ganhou, o Santos havia ganhado em 2015 do Palmeiras, ele assume o time, ganha em 2016 de uma forma que a torcida mal comemorou no estádio. Ele dá entrevista, claro, valoriza o título. Semanas depois eu entrevisto ele e ele fala: Lucas, eu não comemorei esse título em casa. Minha família falou, a gente sair pra jantar, eu não comemorei. Não era meu time, eu não consegui. A gente tinha que ter perdido. Mas ele mudou o estilo e recuou o time no segundo tempo porque ele falou: eu vou perder esse título, eu não posso perder esse título. Então ele não fez o que ele gostaria, o que ele vê o futebol para ganhar aquele campeonato. O Audax do Diniz, o Diniz tá martelando até hoje, foi pra casa triste. Camacho, Tietê, esses caras todos Ítalo. Mas tem até um bastidor sobre isso também. Eu era setorista do Santos nessa época e também eu fiz uma entrevista exclusiva com o Dorival logo 2 dias depois do título, alguma coisa assim. E eu falei assim, você abandonou, né, o seu estilo pelo título. Tá? E ele falou assim pra mim: Salazar, eu me arrependi. Eu até usei esse no título da matéria, porque ele se dizia arrependido, que preferia ter perdido do que ganhado daquele jeito e que nunca mais faria isso na vida. Eu discordo, tá? Apesar de eu gostar desse estilo mais ofensivo, que os técnicos proponham algo, eu entendo que o técnico também tem que entender. Final de campeonato, você está dentro do seu estádio, jogando contra um time pequeno, a responsabilidade é sua. Você está jogando uma final de campeonato, ali o cara quer o título, ali ele quer ganhar o jogo. Acho que ali não é hora. Se você precisar recuar tudo para ser campeão, eu entendo que, meu amigo, um abraço. Eu entendo que há momentos e momentos para a gente cobrar. Tanto que cobravam muito o futebol bonito de Corinthians e Palmeiras na final do Paulista. Eu falo, na final, um clássico na final, acho que agora não é a hora de querer que o cara seja... vamos dar uma de Cruyff aqui, vamos inventar. A não ser que o técnico esteja à frente da equipe há 1 ano, 2 anos. Sim, tudo bem, mas acho que ali é o título, mas... Tem essa curiosidade do Dorival realmente se arrepender e falar: nunca mais eu vou fazer isso. E não sei se num contexto ele não faria de novo, dependendo da instabilidade no cargo. Não também dá pra acho, saber. também acho. Porque, tipo, ele começou o jogo pensando: não, vou atacar o Audax, não vou deixar o Audax ficar com a bola. Só que o Ricardo Oliveira jogou no sacrifício, o Lucas Lima sai com 5 minutos de jogo. Ele percebeu ali que não ia dar. E aí ele recuou o time e falou: vamos contra-atacar. Em casa, contra o Audax, na Vila lotada. E aí, Marcelão, o peso da imprensa na influência dessa pressão que é exercida pelos torcedores, mas como que é o peso da imprensa sobre isso? E aí eu queria entrar no tema polêmico aqui, hein? Como que vocês entendem, vou começar pelo Marcelo, qual a preparação, o quão preparados estão os jornalistas, os especialistas para fazerem esse julgamento sobre a questão dos técnicos aqui no Brasil? Eu acho assim, é um efeito cascata. O torcedor vê na TV o que a gente está falando sobre o time dele. Se a gente está falando coisa negativa... Não só na TV, né? Na TV, hoje em dia acabou o monopólio da informação. Exato. Em qualquer veículo de comunicação, em qualquer plataforma, ele vê que o time dele não está sendo bem falado, ele automaticamente vai ter aquilo para ele e vai passar como para o treinador, para os jogadores, vai no aeroporto fazer pressão, protestar e tudo mais. E aí o técnico se vê na obrigação de dar uma resposta para esse torcedor que está sendo alimentado por nós. E se a gente está pressionando o time, o torcedor também vai pressionar. E aí o técnico, ao invés de prezar pelo futebol bonito, manter a identidade de jogo que ele tem, ele vai recuar para garantir o resultado. Foi o que aconteceu
contra o Fortaleza. São Paulo vencendo de 1-0 do Fortaleza do Rogério Ceni, o Fernando Diniz, que sempre joga pra frente, com a posse de bola e tudo mais, sacou um jogador, colocou um meio campo mais centralizado, tirou um outro atacante, colocou mais um volante, recuou a equipe. As substituições do Fernando Diniz contra o Fortaleza foi para segurar o resultado, e ele mesmo admitiu na coletiva. Hoje, o mais importante era vencer, para recuperar a confiança, para baixar a poeira, diminuir a pressão, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade nos próximos dias. E isso não é especificidade do Fernando Diniz, do São Paulo, não. É um panorama que existe no futebol brasileiro como um todo. Se a coisa tá mal, e se o time tá vencendo por 1-0, ele vai fechar a casinha para sair de lá com o resultado de 1-0. O Corinthians foi multicampeão na última década, assim. E isso acabou até alimentando a história. Pô, será que a maneira Corinthians de se jogar não é a certa? A eficiência acima do desempenho, da beleza do jogo. E tudo é época. Hoje em dia todo mundo quer ser campeão igual Exatamente. O Flamengo foi. O Musetti tem um caso peculiar de... vocês não têm noção, muitas vezes, os bastidores, como uma crítica que a gente faz em público, ou até mesmo numa rede social, como isso reverbera muitas vezes em obstáculos para o nosso trabalho no dia a dia. Tem muita gente que não aceita, tem muita gente que é jogador, técnico, assessor de imprensa, então nem se fala. Muitas vezes leva essa questão muito para o pessoal. O Musetti já sofreu problemas com isso. Mas, Musetti, como que você vê isso? O peso da imprensa nessas críticas e o quão essa imprensa, de fato, está preparada para analisar e para expor a opinião ali sobre o que está acontecendo? Eu acho que, em geral, a gente não tá. E a maioria dos debates eu acho que são muito rasos. Eu mesmo não me vejo preparado para falar taticamente de um time, assim. É muito raro. Eu prefiro ouvir e repercutir uma informação que eu ouvi. Tipo, o Santos vai jogar assim, assim, assim. Eu ouvi isso. Não que eu tenha observado que vai jogar assim. E quando fazer uma crítica, fazer com número. Eu, pelo menos, tento isso. Felipe Jonathan teve uma atuação ruim no último jogo. Por quê? Ele não foi nenhuma vez à linha de fundo, foi driblado 3 vezes, a bola estava nas costas dele, beleza. No geral, eu tento evitar essas críticas, até por esses casos de histórico que você comentou, mas elas precisam ser feitas. E quando precisam ser feitas, que sejam com embasamento, para confrontarem a gente ter como justificar. Não porque a gente não gosta do jogador por motivo X ou Y, porque a gente acha que deveria ser diferente. E eu acho que a maioria dos debates são assim. Ganhou, perdeu, arbitragem, e a gente não sai muito disso. É uma rodinha, um ciclo. Tem muito comentário irresponsável, né? É muito legal essa meia-culpa que a gente faz aqui, que eu avalio como uma meia-culpa mesmo, né? Sim. Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente chega aqui, no nosso podcast no Bola na Fogueira, que é uma forma das pessoas se comunicarem, as pessoas se informarem, né? Ou debater, ouvir a gente discutindo aqui. Quando a gente fala que o jogador é mimado, que o jogador é isso ou aquilo, que jogadores precisam ser mais cobrados e tal, a gente abre um leque de múltiplas interpretações. Quando uma pessoa ouve isso, ela fala, é verdade, o jogador é mimado. E depende do cara, ele vai na porta do CT falar. Entendeu? Exato. Esse é o problema. Então, hoje, eu acho que isso tem muito a ver com o nível do futebol que a gente joga. Hoje, é muito mais fácil você bater do que você falar bem, porque só tem times pra você bater. Exato. É então, muito assim, difícil falar bem. E hoje quando aparece um time pra gente falar bem, análise, também vira uma guerra interna ali, né? Os próprios técnicos criticando. O Jesus, vocês acham que o Jesus... E aí, aquilo que era pra gente estar falando bem, a gente está de novo falando de um problema, de uma rixa, Hoje em dia a gente fala muito pouco do futebol em si. E aí, como o Sete falou, ele falou, eu prefiro não fazer uma análise, ler alguma coisa e repercutir. Porque a gente não tem o que falar. Na verdade, como é que você vai falar da análise tática do Corinthians? Que agora, tipo... Né, como você vai falar disso e não criticar? Nem o Thiago Nunes consegue fazer uma análise, porque não é o estilo dele. Exato, se você perguntar, contextualizam, né? O Thiago Nunes chegou um Corinthians com um elenco mediano. O Fernando Diniz vem apresentando um bom futebol, depois de 4 meses afastado dos gramados, o São Paulo volta totalmente descarrilhado. E às vezes, falta essa contextualização. Por que o Thiago Nunes não vem apresentando um bom futebol? Por isso a minha crítica em cima do Luxemburgo, que você não vê o trabalho dele lá, mas aí hoje em dia é um absurdo. Aí você fala um negócio desse, o cara assim, mas foi campeão. A gente teve o Gagliotti agora no Mesa Redonda, e ele, mas a gente não pode esquecer que ele acabou de ser campeão. Pô, meu amigo, com todo o respeito, o torcedor que vai lá, comemora e tal, agora a gente analisar um trabalho. Ainda se fosse um título, vou dar um exemplo de novo, como o Flamengo ganhou o Brasileiro, você vai, não, realmente, ele foi campeão e não foi qualquer título. Ele venceu, ele se impôs, ele mostrou o trabalho dele, terminou campeão. Não é o caso. O Palmeiras foi campeão de um campeonato fraco,
com um futebol fraco, ganhando nos pênaltis. O trabalho do Luxemburgo basicamente se resumiu no final a rezar para todos os santos. O Cássio lá quase pegou 2 pênaltis aí, ia tudo por água abaixo. Então, ele é bom porque ele foi campeão, mas se o Cássio pega 2 pênaltis aí, ele é ruim. Então, e não venceu nenhum clássico. Então, não venceu o clássico, não venceu o time da Série A, marcou 1 gol em clássico. Então, assim, dizer que quando vem com esse argumento, mas foi campeão, eu não consigo nem, eu falo, bom, não dá nem para conversar. Vamos para a parte final e agora que eu acho que vai ser... Só falar uma coisa que o Mussetti falou ali, que ele se apega muito a números, né? Vocês lembram das primeiras coletivas do Rogério Ceni no São Paulo? Insuportáveis. Quando ele sentou lá e começou a falar, não, o São Paulo teve tantos por cento de números posse de bola. maquiados. Não, e eu vou revelar também aqui uma coisa de bastidor, né? O Mussetti lembrou agora. Eu era setorista do São Paulo nessa época e, meu amigo, o Rogério Ceni demorava tanto para ir para a coletiva, ele ficava lá, ele via tape do jogo, ele estudava os números do jogo, por isso que ele ia lá cheio de número para a coletiva. Teve um Corinthians e São Paulo no Morumbi que eu fui cobrir, que acabou o jogo, teve a zona mista, todo mundo deu entrevista, teve a entrevista do Carille, ele falou, o Corinthians entrou no ônibus, os jogadores entraram no ônibus, foram embora do Morumbi, eles não estavam mais no Morumbi quando o Rogério Ceni saiu do vestiário para dar coletiva. Então, assim, não era brincadeira. Você ia embora muito. Imagina que horas eu chegava em Santos depois de uma coletiva. É o que eu falo, o jornalista é muito mimado. Vocês queriam o quê? Que o Rogério acabou o jogo, já vai pra sala de coletiva. Brincadeira isso, mano. O Jair Ventura era assim também. Também, ia cheio dos números. O Jair Ventura ia com uma cola. Ele ia com um papelzinho assim, ó. E ele falava, se meu time teve mais posse de bola é porque atacou. Isso é um absurdo. Não é óbvio pra você? Não é óbvio. Thiago Nunes deu uma resposta, perguntaram pra ele por que o time não estava sendo ofensivo agora, recente, contra o Atlético Mineiro, ele falou, depende do que você, contra o Grêmio, depende do que você entende por ofensividade, se for por posse de bola, nós somos, pelo amor de Deus, o Corinthians mal chegou no gol do adversário. Agora não pode fazer mais pergunta difícil. Não pode. Não pode nem fazer pergunta, muitas vezes a gente nem mais faz pergunta. Então agora eu quero ver aqui vocês, hein, quero ver se vocês vão manter tudo que vocês falaram e defenderam até agora. Para a gente avaliar, eu quero que vocês coloquem aqui quais motivos devem nortear uma decisão para demitir um técnico ou para manter um técnico. E assim, quando está ganhando é fácil. Então é óbvio que eu estou me referindo a um momento ruim, de crise, de falta de resultados, pressão da torcida. Por que se deve, um dirigente deve, na opinião de vocês, manter um técnico? O que precisa estar acontecendo para ele tomar a decisão de manter um técnico nesse cenário e o que precisa estar acontecendo para, na opinião de vocês, um dirigente tomar a decisão de manter um técnico ou demitir o técnico nesse cenário? Eu acho que é perspectiva. No caso do mais recente do Santos, que eu acompanhei de perto, do Gesualdo, por exemplo, não ganhava X jogos, foi eliminado pela Ponte Preta. Foram 4 jogos seguidos com expulsões. Esse contexto é super válido. Então, você conseguir olhar o trabalho de Gesualdo e pensar, com o tempo, trazendo 2 ou 3 caras, sem as expulsões, como é que o Santos foi até a expulsão? Dominou o adversário. Então, tá bom, vamos pensar nisso, vamos pensar como seria se não tivesse sido expulso. Eu acho que é perspectiva. No caso do Gesualdo, eu não concordei com a demissão por causa disso, porque o contexto era de 4 jogos seguidos com expulsão e dificilmente o time vai ganhar com 10 contra 11 por mais de 45 minutos. Mas no caso da diretoria, num ano de eleição, os caras pensam na primeira opção, que é demitir, trazer um cara que vai acalmar os ânimos e vai ser o escudo para ele. Era difícil defender o Gesualdo nesse momento pensando como um dirigente. Mas eu acho que o motivo principal é a perspectiva. Tirar do contexto, tentar pensar um pouquinho sem o resultado e como foi. Vamos pensar que o futebol ia ser ganho se não fosse o resultado. Se fosse por estatística ou por desempenho ou bola chegando no gol. Vamos pensar que não é o gol que define. Pensa um pouco assim, beleza. Meu time ganharia, meu time foi melhor, meu time fez o que treinou. Então, beleza, vamos manter mais um pouco. Para mim, esse é o argumento principal. Quando você vê que tá dando... batendo na faca e não tá dando... Como que é? Murro em ponta de faca, isso. Quando você percebe que esse que não tá melhorando, que fora de casa, dentro de casa não tem uma evolução, que, enfim, aí beleza, pensar em trocar, caso tenha um perfil adequado com o elenco que você tem. Que é essa questão da admissão também. Mas e se não tá ganhando porque o elenco não tá querendo também? Então, detectou isso, demite na hora porque não tem como, não vai ter jeito. Então, mas aí a gente não fomenta essa... Mas é o que o Bassetti falou, é um ciclo. Não, mas aí, eu digo, se você percebe isso e demite, você não acaba deixando os jogadores muito grandes. Então, mas aí como não se faz?
tem que rescindir com todas as laranjas podres, não tem dinheiro para isso, tem que pagar proporcional até o final do contrato, a CLT inteira. Precisa existir uma maneira de cobrar o jogador. Precisa. Nós chegamos à conclusão aqui que não existe solução para isso, né? Esse tipo de coisa, né? Marcelo, o Musetti deixou claro que não tem solução. E você, Marcelo? Não, eu vou na mesma linha do Musetti. O lance da perspectiva, ele é fundamental. Se o seu time, em diversas vezes, mostrou que esteve mais perto de vencer o adversário, embora não tenha vencido, eu acho que isso é um argumento válido para manter. Se o seu time mostrou um bom futebol durante algum momento deste trabalho desse determinado treinador, você acha que ele pode repetir, embora essa fase momentânea seja ruim? Se você acha que ele pode repetir aquilo que ele já apresentou antes, eu acho que vale dar um voto de confiança. Pode ser uma nuvem passageira. O duro é que tudo isso está acontecendo. Imagina essa racionalidade de um presidente sentado com essa calma para pensar, não, mas o time está jogando bem, e os caras lá querendo matar, indo no aeroporto. É duro. Pensar na pressão é complicado. Eu vou começar com você, Vina. Você, nessa situação aí que nós estamos vendo aí, Thiago Nunes, Luxemburgo, o Cuca eu não vou contar. Nada contra o nosso Musetti que está aqui hoje, mas é que o Cuca acabou de chegar. Sim. Então, situação, rapidinho, hein? Hoje, pelo que você está vendo, você demitiria o Fernando Diniz? Não. Luxemburgo? Sim. Thiago Nunes? Não. Musetti? Fernando Diniz? Não. Luxemburgo? Com certeza. Thiago Nunes? Também não. O assessor do Luxemburgo vai te ligar. Eu sei. Marcelão, demitiria o Fernando Diniz? Não. Thiago Nunes? Não. Luxemburgo? Sim. Então não... Mas aí é o problema. Salazar vai discordar. Uma outra pergunta. Responde você, vai. Eu demitiria o Luxemburgo. Só o Luxemburgo. Tá, e quem viria? Então, esse é sempre o grande problema. Esse é o ponto. Mas eu entendo que hoje a gente está abrindo um pouco a cabeça para isso, né? Eu acho que a vinda do Jesus, eu acho que tem que tomar cuidado para não contratar igual o Santos contratou, na moda. Não se baseou no que o cara faz, no como que é o elenco perante o jeito que ele trabalha, nada disso. Estão começando a cogitar a possibilidade do técnico do Independente Del Valle. Miguel Ángel Ramírez. Ele tem um grande trabalho, mas aí tem uma questão importante, hein? Quando a gente vê o Flamengo olhando, preciso contratar um técnico, ele sequer cogita contratar um técnico brasileiro, sequer cogita e prefere, não é que ele prefere um treinador europeu. Ele sequer cogita o sul-americano. Ele prefere um auxiliar. O Flamengo entende que hoje um auxiliar sem experiência como técnico de futebol, um auxiliar de fora, nem de fora da América, é melhor negócio do que um técnico brasileiro ou um técnico sul-americano. Com um único bom trabalho, né? Que foi no New York City, na Major League Soccer. É verdade. Teve esse trabalho que também não foi bem, né? Que também não foi bem lá. Então, assim, quando o time que tá, o time protagonista no país esse ano, com o melhor elenco esse ano, a diretoria entende que um auxiliar com pouquíssima experiência como técnico é melhor do que qualquer opção de técnico aqui no Brasil. Isso para mim é muito sintomático, mas muito sintomático para o momento que a gente está vivendo. Só uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta e para vocês, se quiserem responder também. Você é o dirigente do Salazar Futebol Clube. Aí você contrata um técnico jogando mal, time jogando mal, mas ganha 1-0. Fica muito difícil demitir o técnico, né? Como que você vai demitir o técnico? E aí eu vou um pouquinho entrando no que eles falaram da questão da perspectiva. A perspectiva no Brasil ela só existe quando o técnico ganha, quando há resultado. Esse é o problema. Esse é o problema. É o que a gente estava falando no começo. A perspectiva de técnicos no Brasil dura 5 meses. Esse é o problema. Muito menos. A gente já viu. O Adilson Batista no Santos, 9 jogos, né? Invicto. O Anderson também. Então, assim, é muito difícil hoje. Porque como é que você vai demitir o técnico, o Luxemburgo, campeão? Né? Aí vamos dizer que ele engata aí 5 vitórias seguidas. Ele já é o melhor técnico do Brasil de novo. Exato. E é por isso que o Brasil... E aí que a gente vai de novo na Alguém aqui tem dúvida que os trabalhos do Diniz no São Paulo e do Thiago Nunes no Corinthians são piores do que o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras? Acho que ninguém tem dúvida que o Diniz e o Thiago Nunes estão trabalhando melhor que o Luxemburgo. Eu acho que o Diniz tem o grande problema de acertar a defesa e o grande problema de vencer. Ele precisa criar uma casca de vencedor. Ganhar títulos. Ganhar títulos. Não adianta o São Paulo vencer, chegar lá na final e perder. Agora, o Thiago Nunes está devendo muito. Muito. O Thiago Nunes, hoje, para mim, é uma decepção.
Thiago Nunes hoje pra mim é uma decepção. Só que, claro, tá muito cedo. Ele treinou 3 meses, teve a parada de 130 dias, voltou. Aí voltou contra adversários que estavam treinando há mais tempo que o Corinthians. O elenco dele, ele perdeu jogadores. Mas, Tem Salazar, toda mas uma se você circunstância que olha eu acho que não justifica ele jogar tão recuado como ele tá recuando. Tem até uma informação de que isso vai mudar, de que ele deve colocar uns caras, o Cantillo tá mais em forma, o Arauz deve ganhar oportunidade no time, ele tá atrás de um atacante. Ele tem um problema do elenco que eu acho que ele tá percebendo, até diante das críticas. Mas ele tem muito problema no elenco. Esse é o Ele ponto. tem muito problema no elenco, mas, por exemplo, ele tem o Ederson e o Camacho para jogar de primeiro volante e escolhe o Gabriel. Aí é ele. Então aí é ele. Mas é porque ele Aí tá é fechando ele. a casinha Quando- primeiro pra não, depois começar a abrir. Não, tudo bem. Ele já falou isso. Ele tem pouca opção. Mas se ele quiser jogar com Arauz, Vital e Luan, ele pode. Não pode? Pode, Mas ele aí toma ele de escolhe 3 a 0, jogar o com que que ele faz? Gabriel, Ederson e Ramiro. Pra mim tá muito claro que nesse começo de Tá trabalho... muito claro que e- ele e tá tá se no- baseando e na eu circunstância falo- do e Brasil. eu Ele falo quer começo- resultado. Exato. E eu falo começo de trabalho porque ele acabou de completar 20 jogos. É mais uma vez a Teve a cultura para- acabando Teve a uma paralisação. característica. Teve a paralisação. Não, então, o que a gente espera, entrando de novo na questão da perspectiva, que o Corinthians dê oportunidade pra ele, porque eu acho que ele vai mudar o estilo dele com o tempo. Bom, mas ele Só tá que no o melhor problema- lugar pra isso, então. Mas- Porque o clube que menos demite é o Corinthians. Mas só que o problema é quando você olha lá para o seu material humano, aí você vê Janderson, Everaldo... É muito fraco, eu É não, muito não fraco. discuto. Não, e outra coisa, é um- por isso que eu cobro do Luxemburgo, porque o Luxemburgo, Exato, com o é elenco isso, que ele é tem, isso. e o Palmeiras jogar esse futebol. O Palmeiras não tem os dois. O Palmeiras não tem resultado. E não tem Ah, desempenho. foi campeão. Não vou nem. Já falei sobre isso. Mas você não vê nada do trabalho. Você fala assim: o time não joga bem. O time é um catado em campo. É um time que não ganha do Goiás, que teve que mortar time lá no WhatsApp igual o Mirassol. Você pensando nos 4 grandes de São Paulo. Joga com 3 volantes. O time não cria nada e o time tem um elenco. Pô, tem opção. Pensando Então, nos 4 grandes de São Paulo. O Corinthians tem elenco melhor do que o do Palmeiras? não, claro que Acho que todo mundo não. concorda que Pior não. do que os Do 3, São Paulo? talvez. Isso que eu ia chegar. Pior do Até que o os do 3. Santos. Até o do Santos. O Santos Até tem o do Soteldo e Santos. Marinho. E Sanches. Eu E digo, tem não, eu digo zagueiro- porque o Corinthians zagueiro não bom, tem os Lucas pontas. Veríssimo, tem o meio campo bom que é o Pituca, tá na mão. Exato. Então, assim, Não, eu não tenho dúvida. O elenco do Corinthians é pior do que os outros 3. O Thiago Nunes, o banco dele é um Deus nos acuda. Meu Deus, esse é um Deus último- nos acuda. Mas não é pior do que o elenco de Água Santa, não é pior do que o elenco sim. de Santo André, não é pior do que o elenco do Ituano. E ele não conseguiu ganhar desses times. Então, assim, eu concordo que ele tem um problema seríssimo de elenco. Mas ele está devendo. Ele está decepcionando pelas escolhas que ele está fazendo. Ele abriu mão de uma convicção muito rápido. E não adianta fugir, como ele deu uma entrevista recentemente falando assim: eu nunca me coloquei como técnico ofensivo. Não, peraí. Ele foi contratado, quando ele foi contratado, o discurso da diretoria foi: a gente quer mudar a filosofia. E o Thiago veio para mudar essa filosofia. Então, quando ele me entra com 3 volantes, quando ele me coloca Gabriel ao invés de um volante que saiba sair jogando, é porque ele ficou com medo, sim, de não ter o tempo. Pensou no resultado aí, a questão da cultura. Preciso ganhar para ter tempo. E para eu ganhar agora, eu vou ter que fechar a casinha. Abrir mão das suas convicções. E é por isso que está sendo cobrado. Porque agora ele nem está ganhando, né? Ele nem está ganhando, nem está jogando. O Corinthians é um time que quando toma um gol, você fala: ferrou, agora é rezar por um empate, porque virar esquece. E pela primeira vez ele tá tendo que lidar com esse tipo de cobrança nesse nível. Porque uma coisa é perder 3 jogos seguidos no Atlético Paranaense. Exato, sem Outra dúvida. coisa é perder 3 jogos seguidos no Corinthians. Exato, tem isso também. Fora que tá uma teta, porque ele e tá sem torcida no estádio, tá sem imprensa. E uma outra não coisa, né? Então, tá O fácil. Thiago Nunes é um técnico que ele tá maturando num clube grande. Falei isso, Você falou outro dia aqui, outro dia. né? Eu falei, ele tá maturando, só que ele não tá maturando no Atlético. Só que ele Ele tá maturando no Corinthians. Mas o problema é que ele tá maturando, vamos usar essa expressão, maturando, não no estilo dele. Não, esse é o problema. Entendeu? E é aí a minha decepção com o Thiago Nunes. Mas como ainda é muito cedo, como teve a pausa, como eu entendo que ele ainda vai absorver essa crítica, criar essa casca, por isso que eu falei, entendo que ele é um técnico que ainda pode mostrar. Eu ainda tenho essa esperança. Ele parar em algum momento, olhar e conseguir. E tem outra coisa também agora, para não dizer que eu só critico, o estilo de jogo do Fernando Diniz, do Thiago Nunes, é algo que você precisa de mais treino do que um estilo Carille. Você precisa de mais treino. E jogadores de qualidade. E não vai haver tempo agora. E não né? vai haver Não. tempo para isso, e ele nem tem Não essa vai ter qualidade toda no elenco. Não vai ter tempo pra treinar, quarta e domingo todo dia, agora que teve rodada adiada ainda, vai ficar pior. Mas eu ainda acho que se você jogar com
com o Luan, com o Vital, com o Arauz, aí se chegar o Otero, tudo bem, vamos falar, mas esses caras não estão jogando nada. Tudo bem, eu concordo, mas aí também faz ele conseguir fazer com que esses caras joguem bola. O Sampaoli foi tão elogiado no Santos, por quê? Porque ele conseguiu fazer o Santos jogar bola com um elenco que todo mundo dizia que ia brigar para não cair ou ia brigar na parte de baixo. E ele conseguiu fazer o quê? Fazer os caras jogar bola com aquele elenco. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, aí temos que ver o repertório e o trabalho do técnico. Hoje o Thiago Nunes é criticado não porque não estava vencendo. Claro que a derrota implica numa cobrança gigantesca. Mas o problema hoje, a crítica maior dele é em cima do que ele está apresentando. Fala, pô, o Corinthians empatou com o Grêmio, nem perdeu, e ele foi criticado. Por quê? Porque o Corinthians foi um absurdo. Segundo tempo, então, o Corinthians não passou do... E aí, quando o time do Carille não passa, você reclama, mas não te surpreende, né? Mas agora, quando você contrata o Thiago Nunes com outra perspectiva e o time não passa do meio campo, você fica, por isso que eu falei, decepcionado. Sim. Você fica decepcionado. E é isso que eu tenho sentido. E é por isso a crítica em cima do Luxemburgo, né? Vocês não concordam? Sem dúvida. Total. Bom, chegamos aqui à conclusão de que vocês da imprensa Meu amigo. são culpados dessa mazela do futebol brasileiro. Vamos embora, Salazar? Vamos embora. Agradecendo aí, diga. Passa os números, já que você perdeu esse tempo aqui. E Não o fui eu, tema foi a esse. produção lá. Foi o Felipe Leite. Felipe Leite, um abraço. Ele que pegou os números pra O pessoal, pra gente. Thiago Nunes, o aproveitamento dele nesses 20 primeiros jogos, né, do ano, 48,3%. É o pior aproveitamento desde 2004. Quando você tem um aproveitamento pior do que 2007 e 2008 do Corinthians, que são os anos ali rebaixamento e Série B, eu acho que é para se preocupar. Aí olha isso, como o número não pode ser determinante. O número é importante, mas não determinante. O Luxemburgo é o que tem o melhor aproveitamento, 66,6%. Ele tem o melhor aproveitamento em um título e vocês estão reclamando dele, querendo a demissão dele. Isso Tá vendo aqui no Brasil é aproveitamento de campeão. De título. Fernando Diniz tem 53,9%. O problema do Fernando Diniz é 11 derrotas já no ano, né? Mas também ele tem mais jogos, né? No ano não, é desde que ele assumiu. Desde que ele assumiu. 11 derrotas, mas tá em 34 jogos, 11 derrotas, 7 empates, isso é complicado. Ele tem ele menos ganhou do que ganhou, porque são 16 vitórias. Os números do Diniz que assustam são esses dele em times da Série A, né? Porque ele tem 44 jogos e 21 derrotas, quase a metade. Que aí no Atlético Paranaense e no próprio Fluminense ele não dispunha de jogadores com tanta qualidade como ele tem agora no São Paulo. Com certeza. Meus amigos. Tá vendo? Vocês criticando o Luxemburgo, os melhores números. Vocês estão querendo que o Palmeiras vá lá na Inglaterra lá e busque o auxiliar do Watford pra assumir o Palmeiras. É isso que você quer, Salazar? Eu acho que os técnicos aqui, pra falar a verdade, os técnicos e os dirigentes precisavam ter aquilo roxo, melhor técnico pra assumir o Palmeiras brasileiro agora, vai. Rápido. Pra assumir quem? Palmeiras. Técnico? Se o Luxemburgo fosse demitido, tá, gente? Não tô querendo mandar o cara embora, não. quem que tá livre no mercado aí? Bichos de sempre, mano. Abel, não, pelo amor de Deus. Não, vai ter que buscar fora. Eu acho que nessa hora vale mais apostar no rapaz do Independente Del Valle, que já mostrou do que é capaz e foi além, ganhou. Vale mais apostar nesses caras, até pros daqui se coçarem. Se o Jorge Jesus não serviu para os caras se coçarem... E o Palmeiras tentou o Sampaoli antes. Sim. E dito pelo Gagliotti, inclusive, no mesa redonda. E o Sampaoli, com todos os defeitos dele, já levou o Atlético a 3 vitórias seguidas. Então, assim, no momento dessa gravação aqui. Então, assim, os caras precisam se coçar. Aqui no Brasil. Os técnicos têm que ter... O Corinthians tem que ser eternamente grato por uma decisão muito atípica no futebol brasileiro. Sim. O André Sanches bancou o Tite depois da derrota do Tolima, quando todo mundo pedia demissão. Entendeu que tinha trabalho ali, mas ele tinha acabado de chegar. Também. Foi campeão brasileiro, depois ganhou tudo em seguida, foi campeão brasileiro no mesmo ano dessa decisão. Então, assim, os caras precisam ter coragem. Só que é difícil, esses caras da imprensa aqui ficam pedindo demissão de todo mundo. Mussete, obrigado por você ter vindo lá de Santos. O Salazar falou que vai pagar a sua passagem de volta. Tá mas bom? Peraí, eu vim de Santos também, você vai me agradecer? Você se vira, você que chamou o cara. E ele veio de São Vicente, não mistura não. Paga até Santos, então. Valeu, Mussete, obrigado, viu, obrigado, cara? Valeu. Até a próxima. Sérgio, obrigado, prazer, cara, sempre prazer. Pessoal, então não esqueçam vocês aí, Bola na Fogueira, o nosso podcast está nas plataformas de áudio preferida, na sua que você quiser, e também pelo YouTube, canal do Gazeta Esportiva no YouTube, estaremos lá também para você ver as nossas belas caras aqui, ok? Pessoal, um grande abraço, pessoal da retaguarda aí, valeu de novo, obrigado, pessoal da faculdade aqui, obrigado pela parceria, vamos embora. Bora, um abraço. Até semana que vem, Até. tchau.